Olá pessoal, tudo bem? O tema do vídeo de hoje vai ser a Estação da Luz. A Estação da Luz como um lugar de memória em São Paulo. Um lugar de memória que ela é simbólica, ela é pedagógica e ela nos diz muito sobre a história. Então vamos, primeiramente, para 1860. Por que 1860? Porque nessa data nós temos a criação da primeira estrada que fazia a ligação entre as fazendas de café até o Porto de Santos. Lembrando que a produção de café ela precisava ser escoada. Então, chegar até o Porto de Santos era fundamental. Essa primeira estrada ela foi financiada pelo Visconde de Mauá. Se chamava São Paulo Rail Company, em 1860. Após 1860, 7 anos depois, nós vamos ter uma versão embrionária do que seria a Estação da Luz. Uma construção bem mais simples, só uma parte térrea. 20 anos depois, nós vamos ter a construção de uma espécie de sobrado nessa área, com alguns detalhes neoclássicos. Outro detalhe interessante, a Estação da Luz, ela não ficava, essa primeira fase do prédio, ela não ficava no local atual da Estação da Luz. Ela era um pouco mais distante da Avenida Prestes Maia. Lembrando que São Paulo estava numa fase de produção, de riqueza, de crescimento. Precisávamos então de uma estação. A Estação da Luz foi projetada para representar esse momento. Os prédios, eles falam muito de um momento. E a Estação da Luz, ela fala muito desse momento. Ela representa esse momento. Então, um arquiteto britânico vai ser contratado para pensar num projeto. O Charles Henry Driver, ele era, como eu havia dito, britânico. Ele tem inspiração, o relógio que está na Estação da Luz, ele foi pensado a partir do Big Ben, que fica em Londres. Além disso, ele teve inspiração na Abadia de Westminster para pensar alguns elementos da Estação da Luz. E o próprio, os detalhes, não detalhes, perdão, mas o projeto também com elementos neoclássicos. Então tem toda essa ideia de investimento na imagem daquele prédio, que não era só um prédio, é a sala de visitas, é a sala de recepção de quem chega a São Paulo. Muitas figuras chegavam, e o primeiro lugar em que elas reconheciam um pouco do que seria São Paulo naquele momento era a Estação da Luz. Então os imigrantes passavam por ali, mas não só imigrantes. Passavam diplomatas, reis. Era um local, um cartão de visita muito interessante. Também ao redor da Estação da Luz, nós temos atualmente, temos Pinacoteca, temos o Museu de Língua Portuguesa, temos o Bairro da Luz, que vai ser tema de outro vídeo, porque ao redor da Estação da Luz, naquela área, durante algumas décadas, parte da elite paulistana começou a construir suas casas naquela área. Então era um lugar de pessoas que tinham um poder aquisitivo.
Entretanto, isso vai mudar ao longo do tempo. E hoje nós temos a Estação da Luz e os prédios ao redor, que ficam ao seu redor. A estação, ela foi tombada em 1982 como patrimônio. É um ponto turístico, mas é um local em que demonstra várias populações diferentes que vão compor o que é a metrópole. Então, nós temos, primeiramente, uma população de grande poder aquisitivo residindo naquela área. Essa população, ela sai, e agora nós temos outras pessoas circulando. E quem são essas pessoas? Temos o bairro da Luz. Nós vamos ter depois a questão da Cracolândia. Ali, princípio, a Cracolândia, ela começa a partir dos anos 1990, vem sendo, entra o processo de entrada de drogas em São Paulo. Não são todos pesquisadores que defendem essa tese, mas no Brasil, década de 1990, começa a circular drogas, e em São Paulo nós temos essa entrada a partir do bairro São Mateus. Isso é um autor que se chama, o sobrenome dele é Uchoa, que no trabalho dele ele coloca essa questão. As drogas começam pela área do bairro São Mateus, a entrada. E daí, como essas drogas e os usuários vão se deslocando ou estão no centro? Como é formada essa região da Cracolândia? Porque nós temos a cidade como um organismo. E eu tenho tentado levar isso a todos os vídeos, né? Pensado isso ao longo dos vídeos, porque como um organismo ela está o tempo inteiro pulsando e numa mudança constante. Nós temos várias forças que se relacionam nesse território. Nós temos disputas entre territórios, nós temos gentrificação, nós temos a verticalização, nós temos a mudança nas construções, então temos prédios, arranha-céus, e temos diversas populações coexistindo nesse espaço. Mesmo que que algumas tentem ignorar e fingir que aquele outro corpo não está ali, o sujeito que é viciado, ele está na área que a Dona Maria, por exemplo, vai passar para ir fazer compras. Então não tem como ser indiferente a essas diversas presenças. Presenças que vão gerar conflitos, vão gerar arranjos, porque quando tu tem vários grupos coexistindo, para não tumultuar mais essa situação, nós temos esses acordos. Então, na região da Cracolândia, nós vamos ter ONGs, vamos ter o Estado reprimindo, temos aqueles grupos que tentam diminuir os riscos daquelas pessoas que estão ali, para aquelas pessoas que estão ali consumindo drogas. Então, nós vamos ter vários sujeitos naquele espaço ou passando por aquele espaço. Então, tem uma ideia de revitalização da área que fica em torno da Estação da Luz, do próprio bairro da Luz. E o que seria revitalizar? Como um estado de São Paulo pensa na revitalização? Seria uma forma de revitalizar esse espaço, de transformar essa área em comércio, investimento da construção civil, trazer pessoas da elite
para o centro. Como funciona esse jogo entre forças? E outra coisa que nós não devemos esquecer, dependendo do bairro que tu diz residir, ele vai trazer um estereótipo de quem tu és. Então, tem um estereótipo, o fulano de tal mora na Zona Leste. Provavelmente ele é de tal forma, ele se comporta de tal forma, ele tem poder aquisitivo XY, ele é pobre, ele é rico, ele é classe média alta, classe média baixa. Só que nós temos que entender que essa questão de fronteira entre classe média A, B, C, D, ela vai se modificando ao longo da história. Se antes nós tínhamos uma elite no centro de São Paulo, aos arredores da Estação da Luz, essa elite hoje já não está nesse centro. Ela vai para outros bairros. Então nós temos esse movimento. Por isso que eu volto a dizer, a cidade ela é um organismo. E esse organismo ele está em constante mutação. Então eu posso estar no centro dependendo do meu referencial. Nem sempre eu vou estar na periferia. E depende de quem vê, de quem vem o discurso. O meu local de fala, ele é fundamental. Eu posso morar na periferia, mas não significa porque eu moro em um lugar à margem, eu sou alguém que não produz, que não trabalha, que não tem uma vida dentro da legalidade, mas eu posso ter um discurso, até mesmo do Estado, dizendo as estatísticas demonstram que naquele bairro há um índice de criminalidade muito alto, há os assaltos, tantos assaltos por mês, e isso vai rotulando quem vive naquele bairro. Então tu passa a ser uma pessoa não grata pelo teu lugar no espaço e a partir de um discurso que é do outro, que não é um lugar meu de fala. Por isso que lugar de fala é fundamental. Então, no próximo vídeo, eu vou sair da Estação da Luz e eu quero ir para o bairro da Luz. E eu quero passar por essas zonas que tem conflitos, relações e esse organismo pulsante, que nós vamos tentar entender como ele vai se relacionando, como ele se mantém.